Estou testando, tá gravando, ok? Então, muito bem-vindo, pessoal, para a continuação dos nossos estudos. Opa, eu acho que alguém escapou aqui. Já está retornando a Mônica. Deu uma escapadinha. Mas, como eu estava dizendo, então, hoje é a continuação no 14, e o 14 ele traz como será o fim do mundo. Isso é uma questão que o ego ele nos ameaça constantemente com isso. Quando a gente está acreditando no sistema do ego, essa questão de fim do mundo, ela parece terrível, porque o fim do mundo, se eu estou no ego, é como se fosse o meu próprio fim. E como nós fomos criados pelo eterno, pelo ilimitado, para sermos eternos e ilimitados, fim não pertence a nós. O fim não cabe em nenhum sistema de pensamento. Nem mesmo ao ego cabe a ideia de um fim. Então, por isso que dentro do mundo, ela é uma questão tão aterrorizadora, mas quando a gente olha ela com outros olhos, como nós vamos ver hoje, quando a gente olha com o Espírito Santo, ela tem bem outra conotação. E por isso que vamos agora, então, fazer o nosso momento de entrega para o Espírito Santo, para que ele nos diga o que é o fim do mundo. Então, nos concentramos e pedimos a ajuda do Espírito Santo nesse momento, levamos a nossa vontade a Ele, para que Ele seja o instrutor da nossa mente, para que Ele revele a nós como que será o fim do mundo. Nós já não queremos mais a mensagem do ego, nós queremos ouvir ao Espírito Santo. Esta é a nossa vontade para esta hora de estudo. E assim é. Então, nós vamos olhar agora o que o próprio Jesus tem a dizer sobre o fim do mundo. E por detrás da mensagem dele há muita esperança, há muito alívio, há muita alegria em se estudar esse tema. Então vamos ver como que ele se dirige a nós. E ele começa dizendo assim: é possível que o que não tem começo realmente tenha fim? Então, aqui nós já temos a base de todo um curso em milagres e a base da metafísica de todo o sonho aqui. Então, o que nem sequer começou, como que pode terminar? É isso que Jesus nos pergunta, e isso nos remete que se a nossa realidade é só em Deus e o que Deus cria precisa necessariamente ter as mesmas características dele, e Deus é eterno, e o que ele cria tem que ser eterno, então como que poderia algo de Deus terminar? Então, o que é de Deus não pode terminar. Então, se o mundo aqui aparentemente tem um fim, ele não é de Deus. Mas se só Deus é o único criador, então o que é o mundo? O mundo não é nada. O mundo não existe. O mundo, ele na verdade, ele é como uma imagem holográfica. Aquela imagem holográfica que a gente projeta, ela, para quem está dentro dela, para quem faz parte da imagem e para quem a olha, ela pode ser real, ela pode ser verdadeira. Mas quando a gente tenta tocar uma imagem holográfica, ela se desvai, você atravessa ela, ela não tem substância, ela não tem existência. Assim é o mundo, uma cortina de imagem holográfica, e a nossa consciência, ela foi junto com essa cortina holográfica, aquela figurinha que nós enxergamos aqui no mundo, esse personagem que a minha crença diz que é a minha identidade, que sou eu, Ying, é só uma imagem dentro do holográfico, ela não é real.
É preciso, então, para despertar, o que acontece? Um deslocamento de consciência. A consciência, ela se desloca dessa imagem holográfica, eu, Ying, para a consciência do ser que Deus criou, que ainda está guardada na minha mente. Porque Deus nos fez espírito e o espírito fez a mente que ativa o espírito. Então, a minha mente, como ativadora do espírito, ela apenas se enganou ao ter uma ideia de separação, mas isso não foi nada, ter a ideia. Acreditar nessa ideia depois, isso que foi a crença. Acreditou na crença e, ao acreditar na crença, viu-se separado. E ao ver-se separado, todos nós já conhecemos essa história, de nós fugir da mente, porque nós nos sentimos terrivelmente culpados, e a culpa fez com que aceitássemos o plano do ego de projetar o mundo, de fazer essa imagem holográfica que é o mundo. E dentro desse mundo, todos os personagens, todas as holografias próprias, que agora a consciência se jogou ao mundo, se jogou junto nisso. E eu me identifico aqui. Então, por isso que, como ele diz, que o que não teve começo não pode terminar. Está falando do reino de Deus e do meu ser real. Esse não tem como terminar. A imagem holográfica, sim, parou de projetá-la, parou de existir. Então, continuando, o mundo terminará em uma ilusão como começou. Como eu estava explicando na imagem holográfica para exemplificar. Começou com uma ilusão, uma imagem projetada, e assim que a imagem for desligada, ele deixa de parecer que existe. Porém, seu fim será uma ilusão de misericórdia. Aqui está um alívio e um convite para nós nos desligarmos gentilmente e com a alegria do mundo. O mundo, essa ilusão aqui, ela não vai terminar na dor. Vai vir um sonho feliz, um sonho no qual toda a holografia ela não atacará mais. Ela será apenas misericordiosa, feliz, curada. E nessa imagem nós não teremos mais culpa na mente e medo de retornar a Deus, a nossa realidade. Por isso que o mundo, antes do despertar, vem o período intermediário, que é o sonho feliz, o mundo real, que é uma ilusão, mas misericordiosa, o mundo do Espírito Santo. A ilusão do perdão completo, sem excluir ninguém, sem limites em gentileza, cobrirá o mundo, escondendo todo o mal, ocultando todo o pecado e pondo fim à culpa para sempre. Então, esta é a misericórdia do mundo. O perdão colocando um fim à culpa para sempre. Porque o grande projetor da imagem holográfica que é o mundo é a culpa. A causa de nós escolhermos projetar é a culpa na mente que acredita em separação de Deus. Então, o perdão desfaz essa culpa. E sem culpa, a mente não precisa mais projetar. Ela pode simplesmente voltar-se ao espírito e unir-se novamente ao seu ser real. Assim termina o mundo, que foi feito pela culpa, pois agora ele não tem nenhum propósito e se foi. Aqui está outro grande segredo que Jesus ensina em cada página do seu curso: olhar o propósito. O mundo, ele tem um propósito. Como eu falei antes, qual que é o propósito? Nos esconder da nossa culpa. E ao esconder da nossa culpa, nos impossibilitar da gente olhar de volta para a culpa e descobrir que ela não tem causa. Porque o ego nos diz que a culpa é real e que nós temos que fugir dela. E a única maneira de desfazer esse pensamento é olhar para a causa da culpa e aí descobrir que não há causa. Nós não separamos de Deus. E nisso o propósito do mundo se vai. O propósito da projeção se vai. Porque o propósito da projeção desse mundo, como eu já falei, é nos esconder da culpa,
Sem culpa, você vai ao propósito. Sem propósito, o mundo deixa de existir. Aquela projeção é desligada na mente. O pai das ilusões é a crença em que elas têm um propósito, que servem a alguma necessidade ou gratificam algo que se quer. Isso que a gente falou já, o propósito do ego, nos dar um mundo para nos esconder de Deus e para ele se manter como um reino à parte. Percebidas como sem propósito, elas não são mais vistas. Então, as ilusões, o mundo, se ele é visto que não tem mais nenhum propósito, simplesmente ele não é visto. Com o reconhecimento de que nenhuma utilidade pode lhes ser dado, elas se foram. Então, que utilidade tem para nós uma imagem que não tem substância, uma holografia? Para nosso ser real, não tem utilidade nenhuma. Tem utilidade para nós, enquanto nós acreditamos que somos essa imagem também, uma holografia também, tem a utilidade de mudar o propósito da holografia, que é o propósito de não precisarmos mais nos esconder de Deus, que é o que o perdão nos traz. Como, a não ser deste modo, podem todas as ilusões ter fim? Estas foram trazidas à verdade, e a verdade não as viu. Então, quando nós, através do perdão, vamos ao Espírito Santo e levamos nossos ensaios de culpa, de dor e de medo a Ele, Ele simplesmente olha e não vê nada. Porque o que nós trouxemos era uma neblina, era uma nuvem, não era nada. Era algo para nós, mas carecia de um propósito real. E sem propósito não era nada. Então, assim o Espírito Santo desfaz toda a nossa culpa. Então, o Espírito Santo, que é a verdade, ele não vê. E nisso nossa mente é curada. Meramente deixou de ver o que é sem significado. Então, o Espírito Santo não consegue ver um significado naquilo que não tem substância. O Espírito Santo só vê significado no que é real. E o que é real é o que vem de Deus. Até que o perdão seja completo, o mundo tem um propósito. Então, aqui também, quando o ego nos traz a ideia de acabar o mundo, e ele ameaça como se isso fosse algo perigoso que vai ser tirado de nós, esse mundo, aqui nós vemos uma promessa, que enquanto nós pensarmos que tem um propósito no mundo, ele obviamente vai parecer que existe. Não tem como acabar com o mundo enquanto existir um propósito para ele. Então, o que acontece é que o Espírito Santo muda esse propósito. E no propósito do Espírito Santo, ele vem a ser o lar onde nasce o perdão, onde ele cresce, tornando-se cada vez mais forte e mais abrangente. Aqui é nutrido, posto que aqui é necessário. Então, aqui o Espírito Santo precisa agir dentro da holografia, dentro do mundo, porque aqui ele é necessário, porque a nossa consciência, que é real, está presa a uma coisa que é irreal. Então, o Espírito Santo precisa entrar no irreal para ensinar aquilo que é real, aquele que é real. Então, o Espírito Santo precisa entrar no mundo e ensinar a nossa consciência, a nossa mente. Um Salvador gentil, nascido onde o pecado foi feito e a culpa parecia ser real. É isso que o Espírito Santo é para nós. Aqui é o seu lar, o lar do Espírito Santo, pois aqui de fato ele é necessário. Ele traz consigo o final do mundo. E isso aqui então precisa ser percebido. Quando o Espírito Santo traz consigo um final do mundo, isso não é um evento apocalíptico. Isso é simplesmente um feliz reconhecimento de que nós estávamos sonhando com uma ilusão. A nossa realidade ainda nos aguarda para despertarmos do sonho e voltarmos a ter consciência da nossa realidade. É isso que o Espírito Santo traz para nós.
É ao seu chamado que os professores de Deus respondem, voltando-se para ele em silêncio, de modo a receber o seu verbo. Então, os professores de Deus aqui são aqueles que aceitam a verdade que o Espírito Santo nos traz. O mundo terminará quando todas as coisas nele tiveram sido corretamente julgadas pelo seu julgamento. Então, quando o último pensamento que acredita que aquela imagem holográfica é real, descobrir a fantasia que isso é, e se descobrir como ainda um ser real em Deus, nesse momento toda a imagem deixa de ser apreciada, deixa de ser projetada e deixa de existir. O mundo terminará com a bênção da santidade sobre si. Então, para essa imagem ser desligada, primeiramente ela tem que vir ser corrigida, como eu falei antes. Primeiro, o sonho de cura dentro da imagem. Primeiro, a imagem tem que ser misericordiosa e feliz e aceitar a Deus dentro da imagem. Aí ela está pronta, porque ela é um reflexo do céu. Aí Deus pode alcançá-la, porque ela não se opõe mais a Deus. Então, quando não permanecer nenhum pensamento de pecado, o mundo acaba. É a mesma coisa que eu falei. Então, o pecado é a nossa culpa. Quando isso não existir mais, não tem mais por que a culpa projetar algo. O mundo, ele não será destruído, nem atacado, nem mesmo tocado. Meramente deixará de parecer que existe. Então, como uma névoa, não é preciso destruir uma névoa, nem atacar, nem tocar. Simplesmente permitir que os raios do sol a dissolvam. É isso que o Espírito Santo fará com o mundo. Certamente isso parece estar muito, muito distante. Aqui Jesus está falando de novo para o nosso eu aqui voltado para a terra. Nosso eu que acredita ser real aqui no sonho, este acredita que então esse desvanecer desse mundo está muito distante. Quando não permanecer nenhum pensamento de pecado, pensamento de pecado parece ser, de fato, um objetivo a muito longo prazo. Então, essa história toda, de fato, acontecer, parece estar muito longe. Jesus nos compreende nossos pensamentos. Isso passa pela nossa mente. Mas o tempo para e aguarda a meta dos professores de Deus. Isso aqui, depois Jesus vai nos dar uma pegadinha. O que ele quer dizer quando o tempo para e aguarda a meta dos professores de Deus? Nenhum pensamento de pecado permanecerá no instante em que qualquer um deles aceitar a expiação para si mesmo. Então, aqui também nós podemos entender levemente, ter um deslumbre de quando nós, como indivíduos, aceitarmos o pensamento do perdão total sobre nossos pensamentos, quando nós não acreditarmos no ego, o tempo, sem ego não há tempo, então o tempo para. Pode parecer longamente distante a ideia do mundo ser desfeito, mas não existe tempo para quem já está com a mente curada. Então, para quem não está mais preso à ideia do mundo, não existindo tempo, isso não está distante, não. Isso está aqui e agora. Não é mais fácil perdoar um pecado do que perdoar todos os pecados. Aqui a história. Quando um perdão estiver completo, nós estaremos livres do ego. A ilusão da ordem de dificuldades é um obstáculo que o professor de Deus tem que aprender a ultrapassar e deixar para trás. Então, de novo, nos lembrando, nós estamos aqui numa jornada de aprender que não existe ordem de dificuldade, mas nós estamos num processo. Então, dentro do nosso processo, ainda há ordem de dificuldade. E o Espírito Santo sabe disso e por isso que ele traz gentilmente situações leves para nos perdoar
que não é o perdão completo a todo mundo, mas é o que nos traz cada vez mais próximo da lembrança de que nós não temos culpa nenhuma. Um pecado perfeitamente perdoado por um professor de Deus pode tornar a salvação completa. És capaz de compreender isso? Não. E é sem significado para qualquer um aqui. Aqui que está a pegadinha que eu falei de Jesus. Se ele sabe que nós não vamos entender por enquanto que um perdão completo salva o mundo inteiro, por que ele a coloca aqui então? Ele sabe que nós de dentro aqui do mundo não compreendemos, mas tem alguma coisa dentro de nós que compreende. E é por isso que ele continua. Entretanto, é a lição final na qual a unidade é restaurada. Vai contra todos os pensamentos do mundo, mas assim também é o céu. Então, alguma coisa dentro de nós compreende. O que é esse alguma coisa? Um resquício de lembrança do nosso ser desperto, que aparece dentro do sonho. Então, nós ainda somos real e estamos dentro de Deus. E essa parte que está conectada a esse ser, então, essa parte que o Espírito Santo guarda essa lembrança para nós, essa compreende que um perdão completo desfaz o mundo. E nós que ainda estamos identificados aqui com a imagem holográfica, que aparentemente dentro da imagem não compreendemos, mas justamente porque nós não somos essa imagem, alguma coisa dentro de nós está compreendendo. E é para essa parte que Jesus está apontando o dedo. Ele está dissociando a nossa imagem daquele que está compreendendo. Na verdade, ele está falando para nós, tomadores de decisão, para descobrirmos que nós não precisamos mais nos identificar com a imagem. Podemos nos identificar com esse ser que compreende a verdade, que compreende a realidade de Deus. O mundo chegará ao fim quando o seu sistema de pensamento for completamente revertido. Então, lembra-se que a gente sempre tem falado que o Espírito Santo faz aqui no mundo, ele reverte aquilo que o ego fez. Ele reverte todo o sistema de pensamento do ego. O Espírito Santo não cria nada aqui porque ele sabe que é uma ilusão, mas ele reverte. Ele reverte como? Dando um novo propósito. Aquilo que pelo ego servia de propósito de fugir da mente para fugir da culpa, o Espírito Santo usa agora com o propósito de voltar a olhar para dentro da mente, olhar de volta para a culpa e descobrir que ela não existe, que ela foi uma mentira inventada por nós mesmos, porque tivemos uma crença falsa e um pensamento falso e acreditamos nele. Até lá, então até a reversão completa, pedaços e restos desses pensamentos ainda poderão fazer sentido. Então, é a nossa jornada aqui. Alguma coisa ainda faz sentido, outras coisas não fazem. A lição final, que traz o fim do mundo, não pode ser apreendida por aqueles que ainda não estão preparados para deixar o mundo e ir para além do seu diminuto alcance. Então, quem que não está preparado? Aquele que ainda mantém um certo grau de culpa na mente. Enquanto que a culpa na mente não tiver totalmente curada, desfeita essa falsa crença de separação de Deus, o mundo ainda tem o propósito de nos esconder de Deus. Então, nós não estamos ainda prontos para deixar o mundo. Qual é, então, a função do professor de Deus nesta lição conclusiva? Ele meramente tem que aprender como abordá-la, estar disposto a seguir nessa direção. Então, como eu falei, é um processo. Nós meramente precisamos estar prontos a abordar passo a passo a
causa do que nos incomoda dentro da holografia, porque a causa real disso está na mente. A mente apenas projetou para fora essa culpa. Então a gente se permite, a função do professor de Deus, então, é permitir agora que isso seja trazido de volta a ele. Ele meramente, o professor de Deus, tem que confiar que se a voz de Deus lhe diz que essa é uma lição que ele pode aprender, ele é capaz de aprendê-la. Então, só isso. Se o Espírito Santo está nos dizendo aqui que nós somos capazes de aprender essa lição final, que a nossa mente não tem culpa, se é o Espírito Santo que está dizendo isso, e realmente é, então nós temos que acreditar que nós somos capazes, sim, de despertar, de aprender isso. Então, esta é a lição. Não a julga como difícil nem fácil, essa lição. Seu professor aponta para ela e ele confia que ele lhe mostrará como aprendê-la. Então aqui entra o famoso, nós não precisamos fazer nada. O Espírito Santo vai nos mostrar como aprender essa lição. Então, qual que é a lição que nós precisamos aprender de imediato? Que o Espírito Santo sabe por nós. E que o Espírito Santo não pode estar enganado. E ele acredita em nós. Ele acredita nos pensamentos que vieram de Deus. E nós viemos de Deus. Então, nisso se baseia a nossa salvação. Nisso se baseia o nosso porquê de seguir nesse curso. O Espírito Santo sabe. E ele não pode estar enganado. E isso basta para nós por enquanto. Agora uma conclusão de Jesus sobre o mundo. O mundo terminará em alegria, porque é um lugar de pesar. Então, o que é o céu? O céu é alegria. Então, se o mundo terminará em alegria, eu posso dizer que o mundo terminará no céu. Quando a alegria estiver vindo, o propósito do mundo se foi. Lembram-se que, apesar do ego mostrar 1000 propósitos de alegria dentro da holografia, dentro do mundo, o propósito inicial do mundo foi nos esconder de Deus, fugir da alegria. O mundo terminará em paz porque é um lugar de guerra. Aqui eu posso fazer a mesma comparação que eu fiz com a alegria. O que é o céu? O céu é a paz. Então, se o mundo terminará na paz, o mundo terminará no céu. O mundo terminará no riso, porque é um lugar de lágrimas. A mesma coisa, o riso pertence ao céu, então o mundo terminará no céu, porque o céu é riso. Porque há sorrisos, quem mais haverá de chorar? E somente o perdão completo traz isso para abençoar o mundo. Em parte, ele parte em bênção, pois não terminará como começou. Então aqui outra vez Jesus se remetendo o mundo, o sonho feliz, o passo final antes do despertar será uma bênção, oposta da criação do mundo. O mundo veio como uma ameaça a Deus, então ele veio como um lar fugitivo, de um lugar para nós nos escondermos, e agora ele parte como uma bênção. Fazer com que o inferno vire céu é a função dos professores de Deus, pois o que eles ensinam são lições nas quais o céu está refletido. Isso que eu falei hoje o tempo todo. O Espírito Santo tem uma lição benigna para cada ameaça do ego. E aí, nessa lição benigna, o próprio céu é refletido nela. E quando o mundo for totalmente uma lição que reflete o céu, o próprio Deus pode chegar à nossa consciência de novo. E aí nós estaremos prontos a nos lembrarmos do nosso ser íntegro que ainda está em Deus. Sem medo algum, porque o medo não existe mais. E agora,
senta-te em verdadeira humildade e reconhece que tudo que Deus quer que faças, tu és capaz de fazer. Então aqui de novo Jesus está dando a nós uma lição para nós não escutarmos ao ego. O ego fica o tempo todo nos ameaçando que nós não temos capacidade nenhuma de aprendermos as lições de Deus, porque elas são grandiosas demais. Mas como Jesus diz, o próprio Deus acredita que eu sou capaz, então eu sou capaz, porque Ele me criou e Ele me conhece. E Ele continua, Jesus, não sejas arrogante e não digas que não és capaz de aprender o seu próprio currículo. Então, para de ser arrogante, Jesus diz, e para de dizer que tu não é capaz de despertar desse holograma para a tua realidade. Porque se Deus acredita que tu és, então tu és. Se o Espírito Santo está te dizendo que tu és, então tu és. Porque Ele o fará por nós. O seu verbo diz o contrário. Então, o Espírito Santo diz o contrário do ego. O ego nos diz que nós nunca vamos despertar para essa grandiosidade de Deus. E por isso devemos continuar a dar realidade a esse holograma que é o mundo, para continuarmos fugindo de Deus. O Espírito Santo diz o contrário. Nós somos perfeitamente capazes de despertar devido a quem nós somos, porque nós somos um pensamento de Deus e os pensamentos de Deus não lhes falta poder. Que a sua vontade seja feita, a vontade do Verbo de Deus, a vontade de Deus, que é a nossa verdadeira vontade. Não pode ser diferente. Ser grato por ser assim. Então Jesus conclui, assim como o mundo vai terminar aqui, em gratidão. Grato porque nós ainda vamos despertar em consciência de quem nós realmente somos. Então, assim será o fim do mundo. Assim será o fim daquilo que jamais existiu e que nós acreditamos que existe, mas por jamais ter existido, simplesmente a consciência de que isso não existiu fará desaparecer. Então, esta é a versão do Espírito Santo em contrapartida para aquela ameaça que o ego tem de acabar com o mundo, de Big Bang, de voltar à estaca zero e recomeçar. Então, isso tudo é uma grande imagem holográfica. É um truque, é um ilusionismo. Quem não se lembra das imagens de um mágico ou de uma pessoa com poderes psíquicos desenvolvidas chegar a uma pessoa e induzi-la, aquela velha história de induzir a uma pessoa que tem uma cebola na mão, de que ela está com uma maçã na mão. E a pessoa então come essa, entre aspas, maçã, e ainda dá um testemunho que ela é super suculenta e gostosa, e na verdade ela está comendo uma cebola. Então, quem que nunca viu isso aqui dentro do holograma? Então, na nossa mente acontece a mesma coisa. O mundo, ele é uma grande ilusão projetada por nós. E o largar do mundo é voltar a nossa consciência à origem dessa projeção, que está na nossa mente, e na mente voltar-se ao Espírito Santo, porque é Ele que ainda guarda a lembrança de quem nós somos em Deus. Então nós vamos parar de projetar para nós mesmos, seres individuais, aqui dentro do holograma, esse mundo que não é real, que não tem substância nenhuma. E em lugar disso, nós nos tornaremos novamente conscientes de nossa inclusão total no reino de Deus. Porque é lá que está a nossa realidade e é lá que nós pertencemos. Lá é o nosso lar real. O nosso lar real está em Deus e nada que tenha vida aqui no mundo está fora disso. Por isso que, como na quarta passada, lembra que nós aprendemos sobre a ideia real do sacrifício?
nada daqui será sacrificado, nada aqui do holograma será sacrificado, porque tudo o que é real aqui no holograma está na mente. E se está na mente, ainda está no espírito também. Então, nós simplesmente, não existe sacrifício em largar o mundo. Simplesmente ele será reconhecido como o nada que ele é. E essa é uma decisão que nós tomaremos conscientemente. E conscientemente voltaremos a despertar em quem que nós somos. Jesus fez isso e está nos ensinando o caminho disso nesse curso. Esta então foi a mensagem de como será o fim do mundo. Podemos então abrir os microfones para a nossa troca de ideia. Lembra-se que tem uma parte dentro de cada um de nós que compreendeu isso. E é essa parte que está ainda ligada com o nosso ser real. E é essa parte que eu posso perguntar e com certeza essa parte responderá sim, isso faz sentido. Não é assim que vocês sentem? Sobre essa lição de como... Sim. É. Então, esse ser que compreendeu isso é o reflexo do nosso ser real. Não aquela imagem lá no holográfico, não aquela imagem que vocês estão vendo aqui, mas o que está por detrás dessa imagem. O ser real que ainda está por trás dessa imagem, que vai despertar para uma gloriosa descoberta de que ele nunca deixou o céu. Quem quer comentar alguma coisa? Juliana? Assim, ele sempre diz que quando um acordar, todos vão acordar, né? Uhum. Pois é, mas aí tem que todo mundo... Mas aí todo mundo é o meu sonho, o mundo, Juliana, acorda, desperto e vou pro céu. Ou eu tenho que esperar a Mônica, a Cristina, a Juliana, a Indy, todo mundo junto. Daí eu vou trocando de sonho, Lembra do que ele falou? Lembra que ele falou aqui no 3 sobre o tempo não existe mais para aquele que desperta? Então, para você, Juliana, para o teu ser que desperta e se percebe junto com Jesus e todos os demais despertos, uno com o Espírito Santo, você não precisa mais esperar. Para ti, já aconteceu, como tu disse. E para ti, se para ti aconteceu, todos de fato estão ali. Para ti, Juliana, aconteceu, a Lourdes, a Inge, a Cristina, a Mônica, todos estão lá. Só que dentro aqui do mundo aqui, a Inge, a Lourdes, a Cristina e a Mônica continuam pensando que são seres separados. Então, entendi. Então, nós ainda precisamos também passar por isso. Então, a expiação completa, final do mundo, ele termina quando o último pensamento parar de acreditar que o mundo é real. Só que, individualmente, para quem está aqui, não existe nenhuma espera, porque a espera só existe para quem está dentro do tempo. Mas quem está fora do tempo, isso tudo aconteceu num instante. Então, não existe mais espera. Esse filme aí já rodou, né? Não tem, não. Por isso que não tem mais como. Essa projeção aconteceu toda num único instante. Quem está dentro do filme que acha que ele está acontecendo em bilhões de anos? Mas para quem está fora do filme, quem está fora do filme, ele aconteceu num instante. Então, para aqueles pedacinhos... Diminuta louca ideia, né? Isso. E foi dada a resposta e sanou ali mesmo, curou ali. Mas para quem está dentro do filme, parece, assim como esse mundo parece ser real para nós, o tempo também parece. Então, até que o último pensamento pare de acreditar nisso, para esse pensamento que ainda acredita, o tempo existe e é longo. Mas para quem não acredita, o tempo não existe. Agora, boa nova, Juliana. O que eu vou fazer então se eu estou fora e não tenho mais tempo?
Qual é, como Jesus diz no curso, qual é a feliz gratificação que quem desperta tem? Poder ajudar os outros pensamentos que estão aqui ainda. E quanto mais ajuda os aqui no sonho têm, mais rápido eles despertam. O que é bom para quem está no sonho. Então, apesar de não acreditar no tempo, a gente se une à expiação, a gente se une a esse grande projeto, vamos chamar assim, que traz a consciência do despertar para mais perto. E isso encurta o tempo de quem está aqui. Então, essa é o plano da expiação. Então, o que em últimos casos, se tudo já aconteceu, o que o plano da expiação aqui faz? Encurta tempo. E isso é importante para quem está no céu? Não, é indiferente, não existe tempo no céu, mas para nós é importante. Para nós tem toda a importância. Então, nenhuma parte de nós sofrer mais com a ideia de ilusão, para nós é muito importante. Então, encurtar o tempo. Esta é a função aqui dentro do sonho. Até serve para a regra de ouro aquela, né? Fazer para os outros que gostaria que fosse feito para ti, né? Exato. Se eu me acordar e eu conseguir o outro que acorde também, é bom para todos, né? Isso. Lembra-se que ideias, elas aumentam quando são compartilhadas e diminuem de força quando são separadas. Então, quanto menos ideias estiverem acreditando no ego, menos valor ele terá, menos o seu propósito contará. Então, esta é a função de quem já está desperto, ajudar a quem ainda, aos pensamentos que ainda acreditam que estão aqui. Então, esta que é a grande jornada dos despertos. Apesar da sua mente estar totalmente curada e em paz, eles ainda reconhecem que tem pensamentos, que somos nós, que não acreditamos nisso e que precisamos de ajuda. E eles nos ajudam. E isso é maravilhoso. E esse curso faz parte disso, dessa grande ajuda. Ele vem por conta dessa ajuda. E nós podemos e vamos certamente escolher ajudar. Já pensou que coisa boa? A gente acha que é útil aqui enquanto corpo para os nossos familiares, para os nossos queridos, né? Para nossos filhos, para quem tem neto, para os parentes. Já pensou na mente como nós podemos ajudar mais ainda quando inspirar em pensamento a eles tomarem decisões certas? Ajudá-los a eles mesmos se descobrirem o ser que eles são e não essa ilusão? Mas isso a gente consegue fazer só na mente, né? Porque ao vivo e a cores, assim, É que ao vivo e a cores é da realidade a ilusão. Então nem tem. Ao vivo e a cores seja o que uma pessoa gentil no mundo é. Então, que a gente tinha antes e que agora a gente não acordou de vez ainda, mas se eu falar isso pro meu marido, ele vai dizer, tá louca. E nem deve falar mesmo enquanto ele acredita que isso não é real. Mas na mente tu pode ver o ser por detrás da figura que é o teu marido. O ser por detrás daquela personagem de carne e osso que tu enxerga e de identidade psicológica, o ser por detrás dele é um Cristo, é um pensamento de Deus que apenas, assim como nós, ele está equivocado sobre a ideia de quem ele é. Ele acredita que ele é um ser separado de Deus e ele não é, só isso. Então, no momento que tu vê que ele é esse Cristo, nós, como ele diz aqui, enquanto nós também estamos presos no mundo, nós não temos alcance da grandiosidade que é isso. Nós não temos a compreensão do quanto isso é libertador. O quanto tu está fazendo por ele. Tu está literalmente salvando ele ao ver ele, o Cristo. Tu levou ele junto ao céu contigo. Vou pensar nisso. mas não ensaio. E não ensaio continuar aparecendo. Mas enquanto isso não for ainda uma verdade absoluta para nós, porque como eu disse, nós não acreditamos ainda nisso. O ego nos fez acreditar que isso está longe demais de estar ao nosso alcance.
Só o Espírito Santo sabe que isso está ao nosso alcance. Enquanto isso, porque isso é lá no último passo, Juliana. Enquanto isso, o que nós podemos fazer aqui? Começar a não se incomodar com pequenas coisas que ele apresenta, que todos apresentam todo dia. Começar a não se incomodar para a gente mesmo, porque isso não é real. Então, praticar esses pequenos perdõezinhos. E isso vai nos levar, porque a jornada da volta foi traçada já por Jesus, pelo Espírito Santo. E nós nos permitimos levar por ela quando a gente se permite pequenos perdões a cada coisa que nos perturba aqui. Até porque ele, né, eu espero que a gente tenha um relacionamento legal, tá? Mas ele seria o meu salvador em questões, qualquer pessoa que esteja percebendo ele contra mim, ou me fazendo algum mal, essa pessoa, na verdade, ela que está me salvando, né? Porque ela tem amor, que ela tem por mim, né? Como Cristo, como mente, ela fica dando a oportunidade de perdoá-la, né? Porque ela está só representando aquilo que tu projetou. Tu deu esse papel para ela. Por isso começando a entrar na minha mente. Por isso que ela é a tua salvadora. Ela está... Então, ela está sendo gentil ou ingentil ao fazer o teu pedido? Na verdade, ela está sendo gentil. Então, e quando a gente entrega isso para o Espírito Santo, a pessoa fica liberada. É impressionante como o perdão age quieto. Se eu falar isso, se eu perdoar o meu marido e eu falar para ele que eu estou perdoando, nada feito. Mas se eu perdoar no silêncio, é impressionante como tudo se desvanece. É verdade. Isso é outra maravilha do curso do perdão. Eu não preciso convencer ninguém. Totalmente no silêncio. Maravilhoso. Quem mais quer compartilhar alguma coisa? Eu acho que eu entendo, né, que através desse perdão, nós vamos, como o Senhor ensinou, o mundo vai terminando, né, o fim do mundo, através de pequenos perdões, pequenos momentos do céu que a gente tem, vai sumindo o mundo da história, né, para o futuro. Exato. Até tem uma explicação matemática para isso, como que o mundo vai terminando. Porque a cada pequeno perdão, lembra-se que toda situação não perdoada, ela tende a se repetir eternamente, até ela ser desfeita. Então, quando tem uma situação que está agora comigo, e se eu não aproveitar para perdoar, ela vai acontecer mais 1000 vezes, então o tempo ele praticamente não tem fim, porque essas 1000 vezes tem que acontecer. Mas se eu perdoar agora, ela não precisa e não vai mais acontecer essas 1000 vezes. Então, matematicamente falando, o que aconteceu? Encurtei o tempo nessas 1000 vezes. Então, sim, cada perdão traz o fim do mundo para mais perto. O fim do pensar que o mundo existe para mais perto. É isso então para hoje? Então, agradecendo a vocês e ao Espírito Santo por essas inspirações. Dou tchauzinho, então estou desligando aqui.